Shalom, shalom sobre a sua vida, graça e paz a todos, bom dia. Meu nome é Letícia, estou aqui hoje para mais um devocional da manhã com vocês. Mais um dia que vamos ofertar ao Senhor as nossas primícias, vamos adorar a Deus por tudo que Ele é na nossa vida, por tudo que Ele tem feito e por tudo que o Senhor fará por cada um de nós, amém? Hoje eu quero pedir para vocês, antes da gente já começar nosso devocional, já curtir esse vídeo, se inscreve no canal. Vocês que são novos por aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe cada um de vocês que estão aqui comigo nesse vídeo, para esse devocional. Já se inscreve no canal também e ativa o sininho para todas as vezes que tiver vídeo novo, vocês serem notificados, tá bom? E se vocês tiverem algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários, eu vou ler e vou orar pela sua vida. Amados, quero trazer uma palavra de Deus para vocês hoje, que se encontra em Efésios, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 17 ao 20, que fala assim: Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Amados, nós ouvimos aqui nas Escrituras Sagradas, nós não podemos mais ser iguais como antes, não podemos andar como antes. Se antes você bebia, hoje você não bebe mais. Se antes você tinha algum vício, alguma dependência química, hoje você não pode ter mais. Se antes você usava roupas vulgares, hoje você não pode ter roupas vulgares mais. E assim nós vamos transicionando para aprender e a ser mais semelhante com Cristo. E aqui na palavra, até inclusive no versículo 22, fala assim, ó: Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Então, se antes eu tinha prazeres no mundo, hoje eu não posso ter mais. Eu preciso abandonar as coisas que antes eu era, antes de Cristo na minha vida. Coisas que antes eu fazia, hoje eu não posso fazer mais. E a palavra de Deus vem nos ensinar que quando a gente aceita Cristo entrar na nossa vida, nós somos transformados, nós somos modificados. Porque o Espírito Santo de Deus, ele entra em nós, ele habita em nós. E eu vou errar, eu vou falhar, mas eu preciso todos os dias ser mais semelhante a Cristo e errar menos, falhar menos. Uma vez que eu aceitei Cristo na minha vida, eu tenho que ser semelhante a Ele, como Cristo era. Ele era uma pessoa mansa, ele é, né? Uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que todos os dias aceita ser transformado. Uma pessoa que não anda mediante as vontades do coração, mas mediante aos ensinamentos que a Bíblia nos deixa. O apóstolo Paulo escreve nessa carta às igrejas de Éfeso que nós precisamos ser diferentes das pessoas do mundo. Nós não podemos mais andar igual, nós temos que ser diferente às pessoas que estão ao nosso redor. Vivam de forma diferente do mundo ao seu redor. Essa é a palavra de Deus hoje para você. Não ser semelhante a você mesmo no passado, quando você não tinha Cristo, e também ser diferente das pessoas ao seu redor. Não sermos mais guiados por desejos próprios. Nós não podemos mais. Se antes eu era uma pessoa estressada, que facilmente eu irava, eu não posso mais ser assim.
Eu preciso abandonar a minha velha estrutura para aceitar Cristo me transformar e eu ser mais semelhante a Ele. Paulo descreve um povo com o coração endurecido naquela época, um povo que tinha uma vida separada de Deus, um povo que tinha uma mente endurecida para os ensinamentos da palavra de Deus. E hoje não é diferente. Nós vemos tantas pessoas enchendo a igreja, as igrejas cheias, e as pessoas vão, sentam, participam, mas quando elas saem dali que elas podem transbordar Cristo na vida delas, a gente vê que não é assim. As pessoas estão indo, frequentando os cultos, mas não está aceitando a transformação de Cristo. Elas são as mesmas nas atitudes, elas são as mesmas nas roupas, elas são as mesmas semelhanças delas no passado, antes de Cristo entrar na vida delas, e elas também são semelhantes às pessoas do mundo. Se te fecham hoje no trânsito, qual é a sua atitude? Qual é o seu comportamento? Quando alguém fala algo que você não gosta de ouvir, que você discorda, às vezes você não concorda, mas qual é o seu comportamento mediante uma palavra assim, uma palavra dura, uma palavra que às vezes você não concorda? Como você se comporta? Se hoje você recebeu Cristo na sua vida, você precisa ser diferente das pessoas ao seu redor. Vocês conhecem a verdade, então vocês não podem mais andar como antes, vocês não podem mais ser pessoas que são conduzidas a mentiras, a enganos, pensamentos de sensualidade. Isso não pode mais habitar em nós, né? Não somente isso, né, amados, mas o que mais tem pegado nas pessoas que dizem ser de Cristo e elas caem muito durante o dia, durante a semana, nas suas vidas, no seu caminhar, é a mentira. Pessoas que andam com Cristo não são mentirosas. Não podem ter nos seus lábios isso, porque a gente entende que é uma fonte que jorra água doce e água salgada. Isso não existe. Ou você jorra água doce ou você jorra água salgada. E vocês conhecem a verdade, amados. Vocês não podem ser semelhantes ao seu passado antes de Cristo e nem semelhantes às pessoas do mundo. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós diferença. Ver em nós que nós não somos mais o mesmo. Isso que as pessoas precisam ver em nós, diferença, porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus. E no próprio versículo 20 fala assim, mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Então nós entendemos que realmente nós não aprendemos com Jesus a ser iguais, a ser os mesmos, a andar igual às pessoas do mundo. Nós não aprendemos isso com Cristo. A nova vida, amados, exige de nós mudança de atitude, mudança de hábitos, mudança de mente. Ela exige isso de nós. E hoje eu convido você a avaliar os seus pensamentos, os seus hábitos, se arrepender e voltar para Cristo. Se por algum momento você falhou na sua caminhada, se você sente que você ou falhou ou ainda não se entregou completamente aos ensinamentos de Cristo, se arrependa e retroceda. Não para. Hoje essa palavra para o seu coração não é para te envergonhar, te constranger, mas se for para te envergonhar e constranger, para te causar um start, que você precisa melhorar, que você precisa se arrepender, amém, glória a Jesus. Mas não para te causar um constrangimento, para te forçar a parar. Não, amados, a palavra de Deus ela nos confronta para melhoria, não para paralisar. Então hoje, se você se sente assim, errando, não entregue completamente a Cristo, que isso seja para você ter um start na sua mente. Chegou um momento de você se arrepender e voltar completamente para os caminhos do Senhor, amém? Nunca é tarde. Se você está de pé, se você está respirando, Deus está te dando a oportunidade de recomeçar. Amém, amados? Que Deus abençoe sua vida com essa palavra e agora eu quero orar por você. Pai amado que estás no céu, muito obrigada, Senhor, por cada um que está aqui comigo, ouvindo essa palavra, essa oração. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que comece a entrar com essa palavra penetrante nos corações. Pai, a Sua palavra já vem nos dizendo
que nós aprendemos coisas retas com Cristo. Nós aprendemos coisas lícitas com Cristo, para não andarmos em caminhos errados, não sermos mais os mesmos do passado, antes de conhecer a Cristo, que nós não podemos ser semelhantes às pessoas do mundo. E Pai, como é difícil. Hoje, nos dias que nós vivemos nessa terra de pressão, muitas das vezes cobrança, Senhor, é muito difícil caminhar nesse mundo, Senhor, todos os dias mortificando a nossa carne, mas nós sabemos que com o Espírito Santo nós podemos vencer. Com o Espírito Santo nós somos transformados diariamente. Derrama em nós, Pai, entendimento, sabedoria, para que as áreas da nossa vida que ainda, Senhor, está errada, que precisa ser modificada, transformada, para que possamos entender e identificar essas áreas, para que possamos dizer sim para o Espírito Santo, para que ele entre em nós e nos ajude, Senhor, a ser pessoas melhores, para que ele entre em nós, Pai, e nos traga constrangimento de arrependimento, para que possamos todos os dias ser semelhantes a Ti, Senhor. Que hoje a nossa mentalidade venha a ser mudada, que o nosso coração venha a ser mudado, que as nossas atitudes e hábitos venham ser mudados, para que sejamos, Senhor, sinceros diante de Ti, não pessoas vazias, pessoas, Senhor, meu Deus, que visitam igrejas, que fazem parte de igrejas, fazem parte, Senhor, do corpo de Cristo, mas as nossas atitudes, os nossos hábitos ainda são errantes, ainda, Senhor, meu Deus, fere o Teu coração. Que possamos hoje, Pai, aprender a andar semelhantes a Ti, a viver, Senhor, debaixo da Tua palavra. Pai, eu peço a Ti que o Senhor entre dentro dos nossos corações, entre nas nossas mentes, entre para dentro das nossas casas, Espírito Santo de Deus, e nos modifique, nos transforme, nos faça semelhantes a Ti, Senhor, para que através da nossa vida posicionada, nós possamos impactar os nossos ao nosso redor, nossos esposos, esposas, nossos filhos, Senhor, meu Deus, nossa parentela, seja quem for, Pai, que ainda não conhece a Tua palavra, que ainda não segue os Seus caminhos, que através da nossa vida posicionada possa gerar neles, Pai, uma vontade de queimar, uma vontade, Senhor, de Te amar e Te conhecer como o Senhor nos ensinou, Senhor. Espírito Santo de Deus, entra agora para dentro dessas casas. Transforma, Senhor, esses ambientes onde antes era briga, discórdia, Senhor, para ambientes de paz, uma paz que transcende todo o entendimento em nome de Jesus. Abre portas de empregos que estão desempregados, Senhor. Espírito Santo de Deus, entra para dentro desses lares, aonde tem filhos, Pai, que estão se sentindo tristes, depressivos, muito problema, muita perseguição, muita porta fechada, Pai, e tem gerado desânimo nos corações. Que hoje a alegria, Senhor, que vem de Ti, uma paz que vem de Ti, Senhor, que transcende todo entendimento humano, venha recair sobre cada um deles em nome de Jesus. Pai, nos traz a Sua esperança, nos traz a Sua paz, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, derrame cura sobre enfermidades, traz saúde sobre os Seus filhos que estão enfermos. Senhor, cada um que está preso a vícios, traz libertação. Cada um que precisa, Senhor, ter mudança de atitude, conduz com um caminho, Senhor, reto, um caminho verdadeiro, um caminho legítimo, Pai. Ajuda seus filhos a ser diferente. Ajuda seus filhos, Senhor, meu Deus, a andar mediante aos seus ensinos, sendo semelhante a Cristo todos os dias. Eu peço a Ti, Pai, cada um que está aqui agora clamando por uma causa impossível, por uma causa travada. Senhor, meu Deus, seja qual for o clamor nessa manhã, que o Senhor venha ouvir, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, no andar no caminho reto, que o Senhor venha conduzir seus filhos, Senhor, a encontrar aquilo que eles precisam, aquilo que eles buscam. Eu peço a Ti, Senhor, ouve cada clamor nessa manhã, e seja qual for o clamor que cada um está aqui agora apresentando diante de Ti, Pai, que o Senhor venha dar direção, abrir caminhos em nome de Jesus. Pai, põe Seus anjos ao nosso redor, que esse dia seja um dia, Senhor, de bênçãos, que seja um dia de provisão, que o Senhor venha pôr Seus anjos ao nosso redor, Pai, guia nossos passos, onde pisarmos a planta dos nossos pés, que o Espírito Santo pise à frente, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Pai, nos guie, nos
nos guie num caminho reto, num caminho da tua justiça, Pai. Espírito Santo de Deus, que esse dia seja um dia de livramento, seja um dia da manifestação da glória do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que Deus abençoe a sua vida. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as vezes que tiver vídeo novo, vocês serem notificados, tá bom? E se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler e vou orar pela sua vida. Que Deus te abençoe, fique firme no propósito, não paralise. Os caminhos que Deus tem derramado sobre a sua vida vai se abrir, amados, mas não paralise. Continue no propósito, amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.